Na paz, né? Graças a Deus, lutando todos os dias. Jesus te ilumine. Eu abençoo Ana Paula Souza. Eu abençoo seu Leopoldo Souza. E abençoo Ryan, Kevin e a doutorinha Eliana, em nome de Jesus. E eu peço que todos que estão ouvindo a rádio digam amém, amém e amém. Hoje, Ana Paula, você tem alguma palavra de Deus para nós? Eu estava escutando o pastor e a Mônica falando que a vontade de Deus é nos dar uma vida e vida com abundância, mas a vontade do inimigo é nos trazer dúvida e derrota. E temos que saber como combater esta dúvida e derrota. Porque começou lá no princípio, com Adão e Eva. Começou a pôr dúvida na mente deles, aí o pecado surgiu. Sei. O pecado surgiu justamente na dúvida, né, Ana Paula? É verdade. Estou escutando o pastor muito fundo. Na verdade, o pecado ele veio trazer dúvida. Veio na dúvida. Tá me ouvindo, Ana Paula Souza? Estou ouvindo, mas muito fundo. Sei, mas tô bem pertinho aqui. Deixa eu reiniciar aqui. Não, mas vamos lá, tá dando pra ouvir. Pode continuar. Ok. Você vai ler algum texto da Bíblia, Ana Paula? Claro, pastor, eu vou ler um texto que diz que qualquer dúvida e o pecado afasta a gente longe de Deus. Que Deus quer nos dar vida com abundância, como o pastor acabou de falar. Mas o inimigo também quer colocar dúvida na nossa mente, no nosso pensamento, para que nós não recebemos essa bênção. E estou falando para mim mesma, estou falando para todo ouvinte do Rádio Paz e Luz, ouvintes para abençoa cada um de nós, porque o ano está virando, vai começar o novo ano, a gente tem que limpar, tem que fazer uma limpeza, como já falei, principalmente nos nossos pensamentos e afastar as dúvidas longe de a gente. Romanos, capítulo 6, verso 23 diz assim. Romanos, capítulo 6, verso 23 diz assim. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, o pecado gera morte. Porque primeiro gera dúvida. E a dúvida gera morte. O que o pastor acha isso? Que o pecado gera a morte. Porque primeiro ele gera a dúvida. E a dúvida gera a morte. Por que o sonho de muitos de nós não estamos concretizando na nossa vida? Por causa de quê? De dúvida. Porque dúvida gera morte. Gera morte do sonho, gera morte de esperança, gera morte de segurança, gera morte em todas as áreas que a gente tem a dúvida. O que o pastor acha sobre isso? A dúvida é algo que o inimigo ele está usando muito hoje em dia, quando ele lança o fermento dos fariseus, quando ele cria dúvidas sobre coisas e fatos. Não é dúvida assim, eu não sei, eu vou perguntar para ver se eu sei. Não é isso. É dúvida de, rapaz, será que eu vou ser feliz? Será que é assim mesmo? Será que se eu obedecer a Deus vai me abençoar mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir andar sobre este mar bravio? E aí, essa dúvida é justamente o veneno das serpentes que torna a pessoa incerta, que torna a pessoa cega, torna a pessoa que ela não sabe para onde vai, nem a que recorrer, nem como fazer, porque às vezes ela não acredita nem nela mesma. Ela passa a deixar de acreditar em Deus, deixa de acreditar nela, deixa de acreditar que as coisas boas podem acontecer com ela e começa a acreditar que as coisas ruins podem acontecer. Aí ela está com a porta aberta para o demônio fazer acontecer.
Veja que a primeira coisa que Satanás chegou para Eva foi jogar uma dúvida. Olha, Eva, foi assim que Deus falou: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Aí Eva era nordestina, aqui do Nordeste, que Eva era aqui do sertão, aí foi morar no paraíso, conheceu Adão, né? Aí se deu bem. Aí Eva disse: ó, gente, foi não. Jesusinho disse assim, que nós pode comer de tudo, menos daquela árvore ali, ó. Aí a serpente lançou outra dúvida, Ana Paula Souza. Certamente não é assim. Olha, certamente não é assim. Porque Deus sabe que no dia em que desse fruto comerdes, sereis como ele. Jogou a dúvida na cabeça da mulher. Então a mulher começou: será mesmo? Será que não é? Será que é? O que será? 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 No livro de Melquisedeque diz que a serpente falou: não é assim. Que Deus sabe que no dia em que dele comer, sereis como ele. Porque eu comi e não morri. Eu comi desse fruto e não morri. Estou aqui. Então Eva ficou com a dúvida na cabeça dela. Então, essa dúvida aí, ela é extremamente maléfica. Não é aquela dúvida assim: rapaz, eu não sei onde é que é Campina Grande, como é que eu chego em Campina Grande? Não, não é essa dúvida que eu falo. Nem que a Ana Paula fala. Mas é aquela dúvida: será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir um casamento? Será que eu vou conseguir, Jesus? Eu digo para você que você vai. Se confiar em Deus, você vai. Dúvida da palavra: será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Será que é a palavra de Deus? Né? Então, dúvidas que Satanás joga no ar, né? Eu tive participando de uma palestra onde foi um professor da universidade jogar dúvida na Bíblia. Aí, segundo ele, a Bíblia evangélica não presta, a Bíblia católica também não presta, mais ou menos a Bíblia de Jerusalém, mais ou menos. Aí eu cheguei para ele e disse: pô, rapaz, faça uma Bíblia, já que você desabilita todas essas Bíblias, então você mesmo, já que você é o cara, faça uma, né? Porque é muito fácil a gente falar dos outros, né? Então, o que é isso, na minha opinião? Isso é o veneno da serpente. O que você acha, Ana Paula? Era isso que eu queria falar, mas vou falar mais à frente. Mas vem a palavra poderosa. A palavra poderosa é a fé. O que é a fé? A fé é a convicção de que vem pela palavra de Deus, que gera vida. A fé que Deus nos tem dado é para que nós tenhamos o comportamento e o caráter de acordo com a palavra dele. Olha que palavra poderosa. A fé que Deus nos deu é para que nós possamos transformar a nosso caráter, acordo com a palavra dele. Mas existe regra para estabelecer o poder da fé. Uma vez que a dúvida é recalcada, a sua fé fica caída, prostrada, desanimada. Estes são problemas que maior de nós que servimos a Deus, que cremos que Deus é o Deus fiel, que Ele é Deus justo, que Ele é nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mas carregamos dentro de nós uma dúvida. Quando Adão e Eva pecaram, imediatamente veio a acusação em suas consciências. E eles esconderam de Deus. Está no Gênesis 3, 8 e 10, que diz que quando Deus veio, eles escondiam de Deus. Eles se escondiam, acusados pelo medo. Porque a dúvida gera o medo. Porque a má consciência era dúvida instalada dentro de cada um deles. Que a dúvida já tinha instalado. Aí começou o medo. Aí onde começou a raiz de todo mal, que é o medo. A dúvida é a mãe do medo e a mãe da preocupação. A dúvida é a mãe dos filhos deste mundo. Olha, pastor, a dúvida gera toda a maldição na nossa vida, porque quando gera o medo, e o medo abre porta para muitas coisas, e nos traz preocupação, nos traz medo, nos traz insegurança, nos traz... E não acreditamos em palavra de Deus 100%. Olha, o olho está findando e a gente vai começar da mesma maneira. Temos que dar uma parada para ver o que está
coração? Será que eu acredito em Deus com toda certeza da minha mente e minha alma? Será que é dúvida? Que eu tenho dúvida que a palavra de Deus é a palavra certa? Será que eu posso ter um ano de sucesso e bênção que Deus possa me abençoar? Eu não sei se é possível mesmo eu encontrar um bom marido. Eu não sei se é possível mesmo ter um filho abençoado. Eu não sei se é possível mesmo eu trazer um filho aqui neste mundo que vai ser um grande homem para Deus, fazer coisas boas para amar a Deus e me respeitar. Eu não sei. Será que é isso que Deus quer? Olha, Deus já fez tudo por nós. Agora, nós que temos que fazer a escolha. Escolher alimentar a mãe do medo ou escolher alimentar a fé, que é a palavra igual a caráter da palavra de Deus. O que o pastor acha sobre isso? Esta palavra é bendita. Esta palavra é maravilhosa. A fé é tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Pastor, uma fé viva, uma fé lógica, uma fé sábia, uma fé com ação. Agora, a Bíblia fala mistérios. Origem da fé. A origem da fé, ela vem desde que o homem foi criado. Quando Deus criou o homem, ele colocou uma porção de fé que era bem grande, Ana Paula. A nossa fé era perfeita. A gente dizia, monte, se jogue no mar e o monte obedecia. Pedra, se levante, pedra. A pedra se levantava. E a gente fazia pirâmides. Então, existia essa fé natural em nós. Era o que a Bíblia falou. Que a Bíblia fala que Deus colocou uma porção de fé em cada um de nós. Então cada um de nós já nasce com uma porçãozinha de fé. Que no original, no nosso pai e na nossa mãe, Adão e Eva, essa fé era perfeita. Entendeu, Ana Paula? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Quando houve a intervenção, quando houve a intervenção desse extraterrestre chamado Lúcifer, que era um advogado, ele sabe das leis, ele jogou dentro da nossa natureza uma porção de dúvida, que anulou esta fé, mais ou menos 92%, que é o que todo mundo diz. O que nós temos de inteligência é 8% de inteligência, 8% não sei de que, 8% não sei de onde. Então nós éramos 100%. Então a Bíblia diz que o homem caiu da sua glória. O que é glória? Poder, perfeição, luz, iluminação. Então nós não éramos esse bicho papão que nós somos hoje. Então nós caímos e essa nossa fé ficou aprisionada com muitas dúvidas. Mas mesmo aprisionada, esta fé pode ser utilizada para salvar. Quantas vezes Ana Paula Souza, missionária Ana Paula, Jesus Cristo chegou, curou a pessoa e olhou para ela e disse: a tua fé te salvou. Cristo podia ter dito: não, eu te salvei, eu te curei. Mas ele disse: não, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, Ana Paula, nós temos que despertar essa fé. Você falou agora que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé que está dentro de nós, como se fosse um ovo sem ser chocado. Temos que começar a treinar, falar com fé, agir com fé, andar com fé, porque tudo que não vem da fé é pecado, a Bíblia diz. Então, começa a usar essa tua fé no comércio. Começa a usar essa tua fé com o marido. Começa a usar essa tua fé dirigindo. Eu vou dirigir e nada vai acontecer. Vai dar tudo certo. Começa a usar essa tua fé com filhos. Meus filhos vão ser bênção. Meu filho vai ser bênção. Meu filho vai ser bênção. O que você acha dessa visão antropológica da fé, Ana Paula? Pastor, a fé é tudo na nossa vida. A gente sem fé perdemos esperança. Esperança morto, o sonho é morto. A nossa vida está acabada sem fé. Por isso que tem um ditado que diz que a fé é o último a morrer. Mas a dúvida, como ela é a mãe do medo, ela é a mãe da preocupação, é por isso que as pessoas vêm com uma palavra de dúvida. E ao ouvir essa palavra de dúvida, claro, você fica com medo. Como você vai reagir?
Uma pessoa que reage num momento de temor, num momento da raiva, num momento que não está estabelecida, ela acaba de fazer asneira. Mas se tem uma fé que tem segurança, que tem uma paz interior, que sabe que a sua vida é segurada na mão de Deus, que o Espírito Santo nos dá sabedoria e discernimento, que nos ajuda a cada dia, para que nos dê discernimento entre o bem e o mal, entre a dúvida e o medo e a mentira do inimigo, e a fé e a confiança na palavra de Deus. Mas isso nós temos que alimentar. Qual dos dois nós estamos a alimentar? Será que nós estamos a alimentar a dúvida, o medo? Um pensamento que o inimigo, um semente que o inimigo tirou na nossa mente? Ou será que estamos a alimentar a palavra de Deus, que é a certeza, que Deus é a vida, que Deus quer nos dar tudo do bom e do melhor? Isso depende de cada um de nós. O que você alimenta, quer-se. Mas o que você não alimenta, acaba de morrer. Se alimentamos a nossa fé continuamente na palavra de Deus, há momento de dúvida, sim, mas temos que matar essa dúvida antes de crescer. Temos que destruir essa semente antes de crescer. Porque Jesus disse, se temos a fé, semelhante a um grão de mostarda. Eu fiquei a procurar o grão de mostarda. Quando eu encontrei a grão de mostarda, e disse que semente pequena, mas semente poderosa. Porque a fé é poderosa. Tudo acontece na nossa vida e é através da fé. Mas a dúvida traz medo, traz preocupação, traz depressão, traz ansiedade. Dúvida gera intranquilidade, falta de paz, tristeza. Sobretudo, a dúvida traz o fracasso. Até acabamos de deixar de acreditar em Deus e deixamos de acreditar em nós mesmos. Olha que a dúvida é uma derrota incomparável. O que o pastor acha sobre isso? Eu gosto de analisar suas palavras e a dúvida é uma derrota. Tudo o que acontece de mal no universo vem da dúvida original que Satanás semeou no coração de Eva e Adão. Essa dúvida, ela combate a nossa fé. Mas a fé, ela dá vitória. Aí eu me lembro de um exemplo de um amigo meu. Esse meu amigo, ele morava num sítio. O nome do sítio era Capim Grande. Capim Grande. E ele era servente de pedreiro. Na época não tinha máquina. Não tinha aquelas bentoneiras. Era tudo na mão. E ele servia a 3 pedreiros, 4. Antigamente era pesado. E ele olhava as construções e dizia: um dia eu vou construir prédios. Mas como? Semi-analfabeto, trabalhando de servente de pedreiro. Mas ele disse: um dia eu vou construir prédios. E ele começou, virou pedreiro. Depois de virar pedreiro, ele virou mestre de obras. Começou a construir casa de primeiro andar, 2 andares, 3 andares. E depois ele passou a construir prédios. Ele construiu prédio de 20 andares. E depois construiu o próprio prédio dele, né? Várias propriedades que ele tem. E aí ele estava falando comigo, eu fui ver, eu costumava ir uma vez por semana conversar com ele nos prédios da construção, que na minha mente eu dizia: rapaz, esse cara tem alguma coisa a me ensinar. Aí eu assim: como é que vai? Ele: opa, dá pra conversar um pouquinho? Dá. Ei, ajeita essa parede aí que eu já venho. Aí ele começava a falar com o jeitinho dele, coçando a careca. E eu disse: eu vou aprender com esse cara. Ele me contou essa história, que ele dizia: não, eu vou fazer prédios. E eu tava no prédio dele com 20 andares. Aí chegou um engenheiro: fulano, ele: oi, tá aqui a planta. Olha, eu quero assim, 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 o ferro, a grossura é tal, e assim, 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 assim. Deixa comigo. Mas olha, não é melhor botar um ferro mais grosso aqui não? Aí o engenheiro disse: por quê? Não, porque essa coluna é muito grande e vai pesar muito, ela pode entortar. Aí o engenheiro disse: pois bem, em vez de botar 3/8, bota de meia polegada, tal. E foi embora. Eu digo: cara, o cara dando aula pro engenheiro, né? Hoje ele está na universidade com quase 70 anos. Ele entrou na universidade com quase 70 anos para fazer arquitetura. Mas ele já construiu em Campina Grande mais de 20 prédios, inclusive um prédio aqui chamado Prédio da Facisa,
que é um conjunto de prédios de 5 andares, vários. Teatro, tudo dentro. É uma universidade enorme. Então, tudo vai da fé. Olha a fé desse cara, Ana Paula. Ele morava no sítio Capim Grande, próximo ao planeta dos macacos. E aí, ele decidiu ter fé. Um dia eu vou fazer prédios. Se passaram 40 anos e hoje ele faz prédios. Você entendeu, Ana Paula? E ele chega lá, ele diz, essa parede aqui está condenada porque ela está assim, assim, essa outra está certa. Ele entra como fosse o sábio na história. E realmente é o sábio na história. Fez supletivo de 1º grau, fez supletivo de 2º grau, fez a universidade, está fazendo a universidade, né? Com quase 70 anos, 60 e poucos anos, né? Então, veja isso aí. Tudo depende da sua fé, da sua crença. Por isso que muitas pessoas, elas ficam se achando derrotadas e realmente se tornam derrotadas. Usa a tua fé para te levantar. Para que serve a fé? Se não for para levantar o homem. Não, a fé serve para a gente ir para o céu. Não. Também. Mas a fé serve para você sair da lama. A fé serve para você consertar o seu marido. A fé serve para você consertar o seu filho. A fé serve para você enfrentar os demônios. É uma arma incrível que Deus já te deu. Usa ela. Não é verdade, Ana Paula? Pastor, como você estava acabando de falar no pastor e a Mônica, que às vezes vem uma pessoa enviada por Deus, que é um anjo que nos traz uma palavra no momento certo, na hora certa. Às vezes, quando nós estamos desanimados e vem uma palavra sábia e diz que a fé é o antídoto quando uma pessoa nos dá uma palavra de vida, ou quando estamos, como o pastor e a Mônica estava falando, que a gente tira o tempo para ouvir a voz de Deus, que o Espírito Santo nos inspira, nos dá aquela força, aquela coragem, que ouvimos e acreditamos na palavra e vamos à frente à luta. É isso que terá tempo, alimentar a nossa fé, e terá tempo para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, para nos dar sabedoria e discernimento, porque se não ouvirmos, não tiramos esse tempo para escutar o céu, para escutar o nosso Deus, o nosso Pai, a gente vai encontrar muita derrota, muita dúvida, muito medo, muita depressão. Por isso que o mundo está cheio de depressão, porque nós não estamos parando para escutar a voz de Deus, para escutar o que Deus tem para nós, porque tudo é dele, a nossa vida é dele, e ele é preocupado com cada detalhe da nossa vida. Por isso que o Salmo que ela leu, o Salmo 23, no primeiro verso, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, pastor de toda a área da minha vida. Ele que me guia, eu sigo os passos deles, eu sigo as pegadas deles. Olha, o pastor vai à frente, e a ovelha atrás, porque ele que conduz, ele que mostra, ele que guia. Como o pastor acha sobre isso? Confia em Deus. E usa a tua fé. Usa a tua fé. Usa a fé. Porque se você não usa um braço, ele fica fino. Se você não usa uma perna, ele fica fino. Né? Aquelas pessoas que têm um braço mais fino do que outro, é porque não usa por algum defeito, algum problema. Então, usa a tua fé, que ela fortalece cada dia mais que você usa. Agora eu quero destacar aqui, eu quero comentar. Eu fico a ver aquelas pessoas que carregam o peso. Eu admiro eles muito, porque eu sempre gostaria de fazer aquilo na vida. E vão aí começar a treinar. Eles vão começar a treinar, a exercer os 5 libras, depois vão por 10, depois vão por 20, depois vão por 30, vão 40, 50, até chegar a 100. Eu já vi uma mulher aqui nos Estados Unidos, com 70 anos de idade, carregar 100 libras, fazer exercício cheio de músculo, que quando ela veste a roupa, parece que tem um corpo de um jovem, com musculatura, todo lado. Por quê? Porque ela exerceu os músculos dela, através do exercício. A nossa fé também é a mesma coisa. A fé é antídoto contra as dúvidas e contra a morte. Limpar a nossa consciência.
Crer em si mesmo, fortalecer a nossa fé, combate todos os sintomas mortíficos da dúvida. A fé não é simples ferramenta para conquistar um sonho pessoal, mas a fé é o poder de Deus para que nós venhamos a conquistar o reino dos céus. Isso é, para que tenhamos acesso a tudo que Deus e a tudo que Deus tem. Nós podemos usar essa fé hoje mesmo, transformar a nossa situação da nossa vida, que tenha nos levado contra, que tenha levantado contra um de nós. Olha, a fé não nos dá conquista aqui só na terra. A fé nos dá conquista, a vida eterna. O que o pastor acha sobre isso? A fé, ela nos dá conquistas eternas, inclusive a salvação, né? E a fé, ela nos ajuda, ela é a nossa ferramenta. Uma pessoa sem ferramenta não pode fazer nada, né? Mas com ferramenta nós podemos fazer muita coisa. Então a nossa principal ferramenta para mudar a nossa vida, a nossa história aqui e lá do outro lado é a fé. Agora eu quero dar uma observação e quero um comentário de Ana Paula sobre a fé negra, porque nós temos uma fé que pode ser usada para o bem e para o mal. Do jeito que podemos ter fé que Chiquinha está doente e vai ficar boa, em nome de Jesus, Chiquinha vai ficar boa, vai ficar boa, Chiquinha, tu vai ficar boa. Também existe aquela fé que a pessoa diz: eu tenho fé em Deus que Chiquinha vai morrer. Eu tenho fé em Deus que fulana vai se lascar. Eu tenho fé em Deus que fulano vai separar de cicrano. Você já viu isso, Ana Paula? O que é que você diria acerca disso? Não, porque Jesus disse na palavra dele, tenha fé, mas ele não disse, a tua fé pode ser, ele não disse assim, tenha fé, tenha boa fé, mas a fé, o que você acredita do bem ou do mal, essa fé trabalha por cada um de nós, o que nós acreditamos. Se eu tenho a fé que eu tenho uma família abençoada, se eu tenho a fé que o pastor é um pastor abençoado, o ano de 2017 na vida do pastor vai ser um ano de bênção, um ano de sucesso. Eu acredito com o pastor, porque a Bíblia diz, onde que há um ou dois, eu estou aqui quando duas pessoas estão no mesmo sintonia. Qualquer coisa que nós declaramos aqui na terra será declarada no céu. Então a nossa fé temos que usar a fé para coisa boa, a fé para declarar que o nosso país é abençoado, a fé para declarar que Trump vai ser o melhor presidente dos Estados Unidos, a fé para declarar que Deus vai abrir uma porta por cada pessoa que está procurando uma vida melhor. Essa fé que é fé em palavra de Deus, mas a fé negativa, a fé negra, que o pastor está falando, essa fé do lado escuro, não é de Cristo. Jesus, quando curava, como o pastor acaba de dizer, ele dizia, a tua fé. Olha aquela mulher que gastou todo o dinheiro dela por 12 anos, mas não teve cura. Mas ela teve aquela determinação, aquela fé. Ela disse, se eu só tocar no veste de Jesus, eu vou ficar curada. Olha, ela não importou com a multidão, não importou o que ia acontecer com ela, porque a fé, quando a fé é segura, a gente não importa com os problemas. A gente temos certeza que com a ajuda de Deus, Senhor. O que o pastor acha sobre isso? É verdade. A fé que nos faz vencedor, aquela certeza, convicção que Deus vai nos ajudar, a gente vai conseguir, as coisas vão soprar ao nosso favor, o que tem que fazer será feito no mundo da matéria e no mundo do espírito. Essa é uma fé boa. A fé que Ana Paula falou que não é de Cristo é a fé diabólica, é aquela pessoa que faz o ritual, é aquela pessoa que tem a inveja, que coloca lá a calcinha da mulher dentro da boca do defunto, é aquela pessoa que vai procurar ajuda dos espíritos do mal, e mesmo o espírito do mal exige fé. Até o espírito do mal exige fé para fazer as coisas, né? Então essa fé não é de Deus, essa é uma fé diabólica, isso é uma energia negra, isso é uma energia diabólica que vem destruir as pessoas. Então você tem que identificar essa fé, se afastar dessas pessoas e nunca utilizar sua fé
para fazer o mal, mas para fazer o bem, inclusive a si mesmo. Você pode influenciar. Você tem que acreditar em Deus e que tudo vai dar certo. Agora o mundo, ele quer que você viva em agonia. Fulano, o mundo vai se acabar. Fulano, Eu tava falando, viu, Ana Paula, que essa semana muita gente chegou pra mim falando sobre o eclipse de 6 dias, né? Aí ontem chegou uma mulher desesperada: pastor, é eclipse de 6 dias, a gente tá lascado, 6 dias sem luz, eu não vou sair nem de casa, né? Aí eu disse: é mentira, mulher, é mentira. Isso foi uma agência que inventou e todo mundo publicou, e ficou muita gente acreditando. Isso é mentira. Então você tem que ter fé na verdade, você não tem que ter fé na mentira. O diabo quer que você tenha fé na mentira. Sim. Pastor, nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo agora, imagina quando a pessoa, quanto milhares de pessoas que vão matar a cabeça por causa, se não tiver luz para estar no Facebook e ver o que está acontecendo. E é um mundo que as pessoas estão, não sei como dizer isso em português, as pessoas estão viciadas na tecnologia, estão viciados no Facebook, estão viciados em tudo. Se tirar, eu vi um show que estava dando aqui, passando aqui na América. Uma família pediu ajuda para um homem que faz o show aqui na América, porque não estão conseguindo comunicar um com os outros dentro de casa, por causa, cada um tem o seu telefone, cada um tem o seu iPhone, tem o computador, e não comunicam um com os outros, mas sim texto dentro de casa, um manda mensagem para o outro através do telefone, não fala. Mulher, não bota meu almoço, né? Mulher, bota meu almoço, eu te amo, eu também te amo. Bota meu almoço, eu também te amo. Não, mãe, filho com pai, pai com mulher, mulher com filho e toda a família para tirar um dia. Era desespero dentro daquela casa quando tiraram toda a televisão, toda a tecnologia, toda a mídia. Era briga no primeiro dia, era frustração. E disse: meu Deus, estamos no mundo perdendo, e o Satanás está brincando com a mente das pessoas, e as pessoas estão deixando sem perceber. É como ir com o matador com os nossos próprios pés. O que o pastor acha sobre isso? Eu fiquei assim pasmada com a coisa, com o vício da tecnologia. Já não tem comunicação, era briga dentro de casa, primeiro dia, segundo dia. As pessoas já estavam ficando nervosas porque não sabiam o que fazer, não sabiam comunicar um com o outro. O que o pastor acha sobre isso? Olha, isso é interessantíssimo. Inclusive, as pessoas estão ficando viciadas na tecnologia e não estão aprendendo a se relacionar. É aquele rapaz que só conversa através do Zap, do Facebook, e quando chega na frente da menina ele não tem o que falar. Às vezes o casal do namorado está na praça, o rapaz está deitado no colo da namorada e está mandando Zap para ela e ela mandando Zap para ele, e ele deitado no colo dela. Então tá havendo um exagero aí, a tal ponto que as pessoas não se conversam mais, não jogam bola, não conversam, não olham no olho. E desta forma as pessoas não aprendem mais a se relacionar. Porque tem aí o relacionamento eletrônico. Nisso aí partimos para pessoas que não conseguem mais casar, porque são virtuais demais. Então tem que ter aí um limite, né? E também a questão de educação. Mas, pastor, imagina, pastor. Imagina 6 dias sem luz. Imagina, sem tecnologia. Imagina só o que vai acontecer nesse mundo. No mundo inteiro. É verdade, é um catástrofe, né? Inclusive, os homens já inventaram uma bomba já, e essa bomba, ela para tudo que é elétrico, né? Uma bomba dessa caindo em cima de Nova York, em cima do Rio de Janeiro e São Paulo, ali, para se recuperar os transformadores, são 3, 4 meses. E nisso aí a água não seria bombeada, não teria informação, não teria questão, nada que envolvesse o elétrico, inclusive o carro, né? Então é terrível essa bomba aí. É uma bomba que ela solta um magnetismo no ar, e esse magnetismo acaba com tudo que é elétrico, tudo, nenhum liquidificador funciona. Então seria terrível. Mas o que nós estamos falando as pessoas, elas estão cada vez mais presas a comunicações virtuais e não estão se relacionando mano a mano, conversa a conversa, e estão desaprendendo a conviver com outro ser humano.
estão aprendendo a conviver com a telinha, né? Uma parte da tecnologia é muito boa, mas tem outra parte que também é muito ruim. A educação de filho hoje, Ana Paula, está a coisa mais louca do mundo. Você ensina uma coisa ao seu filho, ele chega lá na escola com o celular, aí o guri passa um bocado de filme pornô pra ele no celular, né? Aí o pai tem como agir? O que o pai pode fazer? É isso aí, eu vou fazer até um vídeo sobre isso, né? Porque você diz, não, é assim, 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 assado. Aí chega no colégio, o outro guri, me dá teu celular, liga aí o Bluetooth, olha, toma aí, toma. Tem esse filme, tem esse outro, tem esse outro. E o guri fica assistindo, o que pode fazer? Então temos que ter aí, a igreja principalmente, tem que saber lidar com a tecnologia, porque a tecnologia, ela abunda o pecado, mas superabunda a graça de Deus. Mas a família tem que saber lidar com a tecnologia, tem que sentar, sentir o cheiro do filho, o cheiro da filha, olhar no olho, conversar, né? E não deixar o WhatsApp educar, não deixar o Face educar, não deixar os filmes educar. Porque se fizer isso, pode ter uma grande surpresa, né, Ana Paula? O pastor falou num ponto muito especial. Eu disse assim, a palavra que encontrei foi um ponto muito especial, porque milhares e milhares de lares estão sendo destruídos, crianças com pais e mães, mas órfãos, porque não tem tempo, não dá carinho, não tem comunicação. E para recompensar o filho do tempo e do carinho e da compreensão, eles dão tecnologia para os filhos, dão coisas caras. Não estamos aqui para fazer isso. O nosso papel que Deus nos deu. Por isso que pedimos a Deus todos os dias que nos ajuda. Nos ajuda todos os dias, porque só misericórdia de Deus possa nos ajudar nesse momento. E pedir a Deus de sabedoria e discernimento para essa responsabilidade tão grande. Que criar um filho é uma responsabilidade tão grande. É uma responsabilidade que vai à eternidade. Não só aqui. Que Deus nos dá discernimento e sabedoria. De saber escutar os nossos filhos. De conhecer os nossos filhos. De ter relacionamento com os nossos filhos. De ter confiança com os nossos filhos. Em vez de a gente estar procurando coisas materiais, estamos a ensinar os nossos filhos a ser dependentes das coisas. O que nós estamos a criar para ser no futuro? Criança que vai ser independente, para andar sozinho, saber dizer sim e saber dizer não no momento certo? Ou estamos a criar uma criança frágil, que toda tempestade que vem ele não sabe depender nem de Deus, nem de si mesmo, porque depende de outras pessoas? Estamos num tempo muito crítico. Eu todos os dias eu oro, eu peço a Deus que me dá discernimento e sabedoria, porque nem tudo que eu faço certo. Mas eu vou aprendendo com a minha burrice, eu vou mudando a minha maneira de fazer as coisas. E eu peço a Deus que abra os olhos de cada filho, de cada pai, para que possamos ter uma comunicação, que possamos conhecer o nosso filho, que possamos dar prioridade aos nossos filhos. Não prioridade a Facebook, não prioridade ao trabalho, não prioridade a coisas passageiras. Porque essa vida é uma alma que está nesse mundo que precisa de direção. O que o pastor acha sobre isso? É verdade. É uma alma que Deus nos confiou, né, Ana Paula? É um anjo que veio do céu para nós cuidar na terra. Então temos que ter sabedoria. Uma das coisas que muitas vezes nós cristãos esquecemos é de abençoar os nossos filhos utilizando meios como orações, rituais, amuletos, ungidos, peça ungida, roupa ungida, né? Orientações espirituais, e utilizar esses apetrechos de fé para abençoar e proteger nossos filhos do mundo. Mas sabemos que estamos em dias que temos que ter muito cuidado, porque enquanto o pai fala uma palavra, o Facebook fala 10. Enquanto o pai fala uma palavra, a internet fala 20. Então, e a criança, ela tem uma certa inocência, ela não sabe se aquilo é verdade ou mentira, né? Então, que Deus nos ajude a educarmos os nossos filhos. Mas pela fé, de antemão, vamos abençoá-los, iluminá-los, criar neles um caminho de luz. E na frente deles dizer para eles que eles são abençoados. Vocês são abençoados. São homens de Deus, mulher de Deus. E utilizar esta fé
para mudar a realidade dos nossos filhos. Né, Ana Paula? Sim, pastor. O pastor falou num tema aí muito importante, como usar amuleto, como ungir, como o pastor podia dar para nós que somos pais algumas dicas de fazer com os nossos filhos, principalmente aqueles que já têm filhos adultos. É verdade. Na verdade é o seguinte, as orações e as coisas batizadas positivamente poderão ajudar muitos filhos, né? Muito mesmo. Um dos casos que eu vi e me aproximei bastante foi de um filho que bebe bastante. Ele é um homem próspero, mas ele bebe bastante, e a mãe dele é muito de oração. A mãe dele ora, não somente pelos filhos dela, quando eu chego lá ela ora por mim e tal, ela vive orando. É uma mulher casou, passou 70 anos casado com seu esposo, só separou porque a morte levou ele, né? Ele morreu com 95 anos, ela tem 20 anos a menos, 95 menos 20 anos é quanto? 75, ela está com 70 e alguma coisa, que ela casou 20 anos mais nova do que ele. E ela sempre abençoa, ela chega para mim e diz: meu filho, olha, eu abençoo meus filhos, mesmo sem eles querer. Eu abençoo. Eles não são muito de igreja não, mas eu abençoo eles. Aí ela pega a camisa deles, abençoa, a roupa, joga coisa dentro do carro dele. E um dos filhos dela é bêbado, e uma enxurrada, que a gente tá até com saudade dessas enxurradas, que aqui no Nordeste tá seco, meu Deus, manda chuva. Teve uma enxurrada aqui, e nessa enxurrada o filho dela bêbado deslizou na pista, caiu dentro de um rio. O carro saiu levando o rio saiu levando o carro de cabeça para baixo e o filho dentro. Chegou lá na frente, o carro enganchou numa árvore, num negócio assim, enganchou, e os caras corre, salva, o carro enchendo d'água e de cabeça para baixo, até que alguém pegou um pedaço de pedra, alguma coisa, quebrou uma janela, puxou ele pela janela, com cuidado pro rio não levar ele. Quando jogaram ele no meio da pista, ele ainda bêbado, aí o cara disse: meu amigo, você é de sorte, porque não, o rio tinha levado você com esse carro e tudo, só achava daqui uns 3 dias. E tem uma coisa, até no resgate mesmo, a água tentou levar ele, e foi difícil o resgate, que o bombeiro, daqui que o bombeiro chegasse, o carro estava cheio d'água. Alguém arriscou a vida para salvar ele, porque alguém subiu em cima do carro, que estava enganchado na árvore, que esse carro podia soltar a qualquer momento. Alguém quebrou a janela, puxou ele de dentro bêbado, que o homem é pesado, jogou no meio da pista. Aí quando disseram isso para ele: você é um homem de sorte. Aí ele falou: isso não é sorte não, bebo, né? Isso é minha mãe que reza por eu. Olha que coisa. Isso é minha mãe que reza por eu. Aí eu disse: mas tá vendo, rapaz, tu disse isso? Ele disse: eu disse. E ainda continuou bebendo. Ele disse: eu bebo, mas agora quando chove eu não bebo mais não. Então, ele sabia que quem salvou ele ali foi a reza da mãe, né? A reza da mãe que salvou ele, a oração. Então os pais podem utilizar esse poder imenso da fé para abençoar seus filhos. Isso é uma peça de roupa ungida, uma foto ungida, dá para ele, uma camisa ungida, uma moeda ungida, votos e pactos que poderão ser feitos em nome deles, ofertas que poderão ser dadas em nome deles, ajudas a pessoas caídas dadas em nome do filho. Então tudo isso pode gerar sorte, boa sorte na vida dos filhos. E as demais coisas quando estiver com ele, olhar no olho dele e dizer: você é um homem abençoado, você é um homem abençoado, eu te abençoei, viu? Você vai ser grande. Então, como fosse uma hipnose, você joga a energia nele, joga a positividade, joga fé. E se ele falar alguma coisa de Deus, você diz: respeite Deus, respeita Jesus, Jesus é tudo, viu? Então, na verdade, nós não estamos educando nossos filhos como cristãos. O que acontece na maioria dos casos, Ana Paula Souza, missionária Ana Paula Souza, é que ao chegar em casa, nós sentamos o cacete na igreja, na presença dos filhos. O pastor não presta, aquele outro cara é mala, aquele da igreja é invejoso, aquela outra igreja... E a gente não fala do bar, não fala da boate, não fala da balada, só fala da igreja. Então quando o filho cresce, ele quer saber de igreja nada? A igreja que fez o pai dele sofrer? Não. Então,
nós devemos respeitar Deus e fazer que nossos filhos respeitem, né? Eu vivi num tempo que se a gente falasse alguma coisa mal de Deus, a gente levava uma tapa na boca. Se eu falasse alguma coisa de Deus que fosse desagrado ou feio, eu levava uma tapa na boca, né? Então, mas hoje não. Hoje é comum as pessoas falarem mal de Deus, os filhos repetirem e a mãe e o pai não diz nada. Então você tem que implantar a religião no seu filho, tem que implantar a sua crença sexual. Se você é mulher e gosta de ser mulher, faça com que sua filha seja mulher. Se você é homem e gosta de ser homem, faça com que seu filho seja homem. Rapaz, homem é bom demais. Eu sou homem, eu gosto de... Se eu nascesse de novo, nascia homem. Então, tem que investir nos filhos. O maior investimento, Ana Paula, que alguém pode fazer não é num prédio de 3 andares, 4 andares. O maior investimento é na família. E na família se corrige. Na família tem que se falar. Na família tem que ser que nem você. Assim, um tipo de sargentão. Viu, Ana Paula? É verdade, pastor. O problema maior dos jovens agora que estão na idade 13, 14, 15, até 12, é o problema que os pais não sabem comunicar com o jovem agora. Tudo mudou, a tecnologia mudou, a conversa das pessoas entre um jovem, mas se a base, se o acesso foi começado desde o princípio através da comunicação, não tem tecnologia que destrui esse acesso, porque foi feito, bem feito, desde o princípio. O problema é que nós criticamos, não sou pastor, não sou membro da igreja, criticamos os nossos esposos, criticamos os nossos filhos, falamos mal dos nossos filhos frente dos outros, cometeram um erro, e aí vamos falar no publicamente. Isso destrói com a autoestima da criança. E temos que aprender com Jesus, aprender com a palavra de Deus. Por isso que eu falo palavra de Deus, porque a única solução que eu gostei dessa parte aí da estima. Às vezes o cara fala assim: você é um fracasso, você é burra, você é burro, você é um jumento. Não é isso aí, Ana Paula? Você não sabe, você é um idiota. É isso, essa autoestima. Menino, deixa de ser idiota, menino. Se você não dá ouvido, se você não dá ouvido aos teus filhos, eles vão encontrar pessoa para ouvir. Olha que o provérbio 3:20 diz assim: quem anda com sábio, sábio será. Mas o companheiro dos insensatos se tornarão maus. Quando os pais não dão ouvido, não confia nos filhos, não elogia os seus filhos, não tira o tempo para fazer o que os filhos gostam, não investir no dom e talento que os filhos têm, eles vão encontrar companheiros que dão ouvido para coisas maus. E depois ficamos a queixar: oh meu Deus, o que eu fiz? Oh meu Deus, por que isso acontece comigo? Devemos parar, pedir a Deus perdão e pedir aos nossos filhos perdão. É muito bonito ser humilde. Pedir aos filhos: nós erramos, não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, eu errei grave contra Deus e contra ti. Me perdoa, meu filho, me dá outra chance. A comunicação é a coisa mais bonita que tem no mundo. Com comunicação a gente se entende, mas o orgulho destrói a família. Está destruindo muita família por causa do orgulho dos pais. Não quer pedir perdão aos filhos. Cometemos erros, sim, cometemos. Olha, você um dia vai ser pai. Me perdoa, que os teus filhos também vão te perdoar. Porque nós não somos perfeitos. O que o pastor acha sobre isso? É verdade. Isso aí é o seguinte: nós temos um desafio. A Bíblia é o nosso guia, né? Quando você compra um equipamento, você recebe ali um guia para você usar esse equipamento. Então, nós temos 2 tipos de aprendizado. Um é ouvindo, como você está me ouvindo eu e Ana Paula. Outro é quando a pessoa anda ao lado. Então, quando o seu filho anda com você, quando ele vê você dirigir, quando ele vê você fazer as coisas, então ele aprende, né? Eu peguei aí a sua filhada, a Giovana,
Eu peguei a sua filhada, ela vendo a mãe passando pano na casa. Quando eu olhei, estava lá a Giovana com o rodo passando na casa e não tinha ninguém que tirasse esse rodo da mão dela. A gente ia tirar, ela... Quer dizer, ela viu a mãe dela fazer, então ela automaticamente vai fazer do mesmo jeito. Então, uma das formas de aprendizado é essa, é acompanhar os filhos, estar atento aos filhos, ensinar a eles o que eles vão fazer fazendo. Então essa é uma forma que Deus escolheu para nós ensinarmos os nossos filhos. Mas devido hoje aos dia a dia, hoje se pega o filho, se deixa com a empregada e vai fazer sua vida. E às vezes o dinheiro que a gente ganha não dá nem para pagar a empregada, né? Então acompanhar os filhos e transmitir para eles esse poder maravilhoso chamado fé. Transmitir para os filhos a fé é você chegar e mandar seu filho dar uma esmola. Toma, vem cá, ó, toma R$2, dá ali para aquele cego ali, né? É mandar ele pedir a bênção ao pastor, ao padre, para ele respeitar a religião, né? Quando você falar de religião, não falar tão agressivamente, que tem gente que pensa que é dono da verdade, e quando a gente fala em religião, ele começa a dizer que todo mundo é ladrão, não sei o que lá, tal. O filho tá ali de lado ouvindo, né? E aí pensamos que ele se esquece, mas não se esquece, porque o sistema vai gravando tudo, né? Então, a Ana Paula falou, se você não ouvir o seu filho terá alguém para ouvir, e certamente não é bom. Vai ter o traficante, vai ter o pessoal do mundão que vai ouvir ele, mas não, você vai ouvir o seu filho, e além de ouvir, vai fazer aquilo que a Bíblia manda, falar com ele durante o caminho. Não está escrito, né, Ana Paula? Ana Paula é cheia de Bíblia. Está escrito na Bíblia assim: fala com teu filho enquanto caminha no caminho com ele. Então fala de Jesus. Fala de coisa boa. Não fala somente de derrota. E quando você se zangar contra ele, você pode até xingá-lo alguma coisa, mas não diminui ele não. E não compara ele com ninguém. Entendeu, Ana Paula? Porque você não é como Paulo. Porque você não é como João. João é João, Paulo é Paulo, né? Se você estiver comparando seu filho com alguém, então você está gerando um referencial. E se esse cara de repente começar a errar, ele também vai errar. Então usa a tua fé, abençoa o teu filho, pede, ensina ele a usar a fé dele. Mamãe, eu queria tanto passar de ano, então estude e ore a Deus. Fale com Jesus, fale com Deus. Isso tudo é extremamente importante, né? É extremamente importante. Usar a fé é você também transmitir fé aos seus filhos. Se cada cristão conseguir fazer os seus filhos serem cristãos, teremos um grande avanço, né, Ana Paula? Se cada cristão conseguir fazer o seu filho ser cristão. O desafio é esse: ser cristão ou ser mundano? Ser cristão ou ser fanático pelo futebol? Ser cristão ou ser da raparigagem, da fuleiragem? Então você tem que chegar pro seu filho: você foi à missa? Você foi à igreja? Você leu a Bíblia? Não, papai, li não. Homem, como é que você quer viver sem ler a Bíblia, sem ler a palavra de Deus? Tal. Não é só corrigir na matéria, mas corrigir na fé. Quando o filho tiver dificuldade, a pessoa passa um rela nele. Cadê tua fé, menino? Confia em Deus, vamos lutar, confia em Deus. Você estará livrando seu filho da depressão, né? Mamãe, eu tava namorando com bichinha, a bichinha deu um chute na minha bunda. Certo, tenha fé em Deus, outra virá mais bonita ainda, vai ser mais bonita ainda. Aí eu gostava tanto dela, mas ela não gostava de você, então dane-se, vamos para outra. Então você sempre trazer o seu filho para a fé. Eu digo para você, Ana Paula Souza, e para todos os ouvintes da Rádio Paz e Luz, do YouTube, que se você conseguir fazer os seus filhos ser cristão, grande coisas serão. Não é ser barata de igreja, não é ser pastor, que nem todo mundo vai ser pastor, né? Mas para você ter fé, você não precisa ser pastor. Você pode ser um médico e ter fé, pode ser um policial e ter fé,
Você pode ser um comerciante e ter fé. Você precisa de fé. Por isso que tem tanta gente rica aí dando um tiro no ouvido, Ana Paula. Porque eles têm muita coisa, menos fé. Aí chega uma hora que eles vê tudo cinza. Mas com fé em Jesus Cristo, o filho terá mais chance. Quando você tiver em dificuldade, meu filho, ore para Jesus, peça a Jesus, Ele está te ouvindo. O que você acha disso, hein, Ana Paula Souza? Você que é mãe de 3 filhos e você que vê os desafios atuais serem tão grandes. Pastor, eu observo os judeus, eu observo os muçulmanos, que eles, a prioridade da vida deles é passar a fé, a certeza que eles têm nesse Deus Todo-Poderoso, que a primeira prioridade deles é mostrar aos seus filhos o caminho de Deus. Enquanto nós, os cristãos, isso não é a nossa primeira prioridade. Estou falando para mim, não estou falando para todo mundo. E quando a gente não fez questão de ensinar os nossos filhos que Deus é o centro de todas as coisas, que Deus é Deus que criou todas as coisas, que nos criou, ensinar os filhos o caminho certo, que primeiro é ter a fé e a confiança em Deus. Isso é o primeiro lugar. Isso é a base fundamental. Que toda a família, se toda a família é cristã, colocar o Deus como núcleo do nosso centro, primeira coisa da nossa vida, está primeiro em todas as coisas, o mundo muçulmano não vai passar o mundo cristão, não. Mas só que nós estamos de brincar de rato e gato com Deus. Um dia hoje eu não estou sentindo vontade de orar, não vou orar. Os muçulmanos não disseram isso. Os judeus não disseram isso. Eu não estou sentindo vontade de falar com Deus. Eu não vou ensinar o meu filho a falar com Deus. Olha que os pais muçulmanos, a primeira coisa que eles fazem é ensinar o filho a acreditar em Deus. Contar tudo que existe na natureza, debaixo do sol, que tem um Deus todo-poderoso. Deus criou aquilo. Deus criou aquilo. Deus criou aquilo. Deus criou aquilo. E ter agradecimento e temor e amor a Deus e a palavra de Deus. Muito bom porque isso aí, viu? Os nossos filhos nos observam. Muito bom. Alô? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Pastor, os nossos filhos não ouvem o que a gente fala. Eu, pela experiência própria, eles observam as nossas ações. A nossa ação fala muito mais alto que a nossa própria palavra. Porque são palavras de derrota, são palavras que não têm confiança, que não têm fundamento. Mas quando a nossa ação é fundada na palavra de Deus, isso afeta o caráter e o moral dos teus filhos até a eternidade. Porque a palavra de Deus é a única coisa certeza, é a certeza que nós temos. Não é o que o mundo nos diz, é o que eu estou sentindo agora, que eu vou falando para eles. Por isso que eu comecei a mudar. Quando eu conheci Jesus, comecei a deixar muitas coisas que eu fazia. Eu disse, olha, porque eu tenho uma criança em casa. Levou muito tempo para despertar, mas graças a Deus, Deus me despertou. Eu dou graças e oro e glória a Deus. Que cada dia Deus está me despertando, porque eu tenho uma criança em casa que me aponta para os meus erros. E eu tenho que mudar. Quando eu mudo a minha vida, com os meus exemplos, com minhas ações, então os meus filhos passam a acreditar em mim. Por que muitos filhos não acreditam nos pais? Porque os pais fazem a promessa e não cumprem. Então isso corta a confiança do filho em acreditar nos pais. Quando os pais não iludem os filhos e dizem, veem os filhos nos olhos, como o pastor disse, eu te amo, você é a coisa maior que aconteceu na minha vida. Olha que você vai ser um grande homem. Nós não falamos, nós falamos coisas do inimigo. Deixa o inimigo usar a nossa boca para falar direta sobre a vida do futuro, a potência dos nossos filhos. Por isso que há tanta derrota nos filhos. Por isso que há tanta depressão. Por isso que há tanto suicídio nos filhos. Por causa da boca da mãe ou da boca do pai. Temos que ter cuidado. Temos que abraçar as dificuldades dos nossos filhos e ensinar a ele o melhor. E não só dizer, não faça isso, mas explicar detalhadamente por que você não vai fazer isso. A minha avó falava comigo, não faça isso. Eu ficava, por quê? Ah, faz muita pergunta, por quê? Então eu vou fazer. Eu não sei por quê. Eu vou descobrir por quê. E quando nós ensinamos
ensinamos nossos filhos, não faça isso. Não faça isso porque se você fazer isso, dá uma explicação. E depois não é bom porque Deus não gosta. E eu não sinto bem. Isso me traz dor no meu coração. E traz problema para a tua vida. Explicar. Eu não sabia fazer isso. Eu estou aprendendo. Cada um de nós temos a oportunidade de aprender com os nossos próprios erros. Não é só ter uma criança em casa, mas preparar uma criança para ser um cidadão no futuro independente, que acredita em Deus, sabe o que ele quer na vida, e depender de Deus e depender de si mesmo. O que o pastor acha sobre isso? É verdade. Devemos ensinar os nossos filhos, até com as nossas atitudes, a fé. Ensinando a realidade de Deus, estaremos livrando os filhos de muitas coisas. Agora, ensinando com atitudes. Todos nós somos pais e somos cheios de defeitos. Mas existem algumas qualidades que ela cobre muitos defeitos, né? E uma delas é ensinar sobre a fé com os filhos. O filho que tem fé em Jesus, ele não vai assaltar. O filho que tem fé em Jesus, ele não vai roubar. O filho que tem fé em Jesus, ele não vai participar de gangues. Porque ele vai saber que aquilo não é de Jesus, né? E a Ana Paula falou que eles não observam as nossas palavras, eles veem as nossas atitudes, né, Ana Paula? Então, as atitudes do pai é muito interessante. Ele vai ver quando vamos ler a Bíblia, vamos falar de Jesus, vamos ouvir alguma coisa de Jesus. Não quero saber disso. Quando ele estiver na mesma situação, ele vai dizer a mesma coisa, eu quero saber negócio de Jesus, né? Então a fé é muito importante. A fé é muito importante, muito, muito mesmo. E essa fé ela pode ser transmitida. O seu filho pode ser um homem cheio de fé, uma mulher de fé. Não é que ele vai se tornar um padre, uma missionária, um pastor, que cada um tem um chamado. Mas ele vai precisar dessa fé quando ele enfrentar as dificuldades que a vida oferece a todos nós. Ele vai precisar dessa fé, se agarrar na fé, né? Se agarrar na fé. E aí, com fé em Jesus Cristo é bem melhor as coisas. Tem países que não falam muito em Deus. Então esses países, quando a gente olha, grandes taxas de suicídio, né? As pessoas se matam porque tiraram uma nota baixa na escola. Então como nós somos cristãos e temos a fé no Cristo ressuscitado, vamos ensinar os filhos a importância da fé. Quando ele for para a igreja, bota a melhor roupa, a melhor das melhores. Vamos para a igreja, vamos lá. Então fazer com que ele ache importante essa área da fé. Mas na verdade os cristãos às vezes não estão nem aí, nem para evangelizar os seus próprios filhos, para falar de Jesus para os seus próprios filhos. Eu não estou falando de religião, falar de Jesus. Jesus é bom. Se tiver dificuldade, se apega com Jesus. E ele vai se apegar, ele vai saber. Mesmo que aparentemente ele não obedeça, mas ele vai ter temor de Deus, né? Não é verdade, Ana Paula? Pastor, é verdade. Eu penso assim, se a gente ensinar os nossos filhos, quando os nossos filhos começam a aprender A, B, C, D, E, A, B, A, Bá, B, A, Bu, Babu, começar a ensinar também, olha, a Bíblia é isso não é religião, isso é a palavra de Deus, isso é o manual para a tua vida, começar a falar também desde o princípio, aprender o Beabá, começar a pôr no subconsciente deles a palavra de Deus. Essa palavra, olha como lá no hebreu disse que é como uma espada afiada, onde que entra, penetra. E isso depende de nós que somos os pais. Depende de nós tirarmos o tempo para ensinar os nossos filhos por Deus em primeiro lugar. Tirarmos tempo para ensinar os nossos filhos ABC. Então começar com o ABC, ou antes da ABC, desde o ventre, começar a falar. Olha, filho, você é uma benção, Deus criou você é uma alma que vem lá
lá dos céus, que Deus mandou você para aqui nesse mundo, para ser uma alma abençoada nesse mundo, que vai trazer muita bênção, para alegria, para a mamãe, para o papai, como vocês falam lá no brasileiro, que a gente vai ser tudo abençoado. Essas coisas assim que começam desde o ventre. Eu não sabia. E antes de gerar um filho, você tem que saber com quem você vai gerar esse filho. Porque depende do fruto da tua ventre. E temos que ter cuidado. Ana Paula, eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente uma vez fui jogar uma pedrinha num cachorro, num gato. Aí a minha mãe dizia pra mim: não faça isso não, que Jesus não gosta não. E ele tá vendo, tá. Ele tá vendo, não faça isso não, porque o animal é de Jesus. Tá ouvindo? Não faça não. Aí, tem uma certa vez que na escola, os caras jogando pedra num cachorrozinho, um sarnentozinho, um bichinho de rua, né? E os guris rindo e jogando pedra no cachorro. Aí eu cheguei pra ele e disse: olha, não faça isso não, que Jesus não gosta não. Ah, que nada. Isso não jogue não. Eu acabei pegando a briga com esses guris pra eles pararem de jogar pedra no cachorro, né? Mas tudo porque eu me lembrava, e até hoje eu não consigo matar uma lagartixa. Porque quando eu olho para a lagartixa, eu me lembro: ó, Jesus não quer que você maltrate os animais. Olha, isso aconteceu quando eu tinha 6 anos, 7 anos. Como fica na mente da gente, Ana Paula? Como fica na mente da gente? Não faça isso não com o cachorrinho não. Não faça isso não com o gato. O que o gato fez com você? O gato fez te ver mal? Não. Não mata o passarinho não, rapaz. Jesus não gosta que você mate o passarinho não. Por que Jesus não gosta que eu mate o passarinho, mamãe? Porque o passarinho é dele, o passarinho não tá fazendo mal, ele tá cantando pra você ouvir. É mesmo. A gente pensa que os guris não entendem, mas entendem muito, viu? Você entendeu aí, Ana Paula, o ocorrido? Uma vez eu encontrei uma cobra atrás da minha casa, aí estava uma cobra. E os meus filhos corriam daquilo e disseram: olha, tem que matar isso antes que isso me mate. Eu tenho 2 opções: deixar ele sair ou matar ele. Eles ficavam, porque eles não gostam de tocar no bicho. Eles me dão um pó aí, eu vou matar isso. Eu acho que a cobra olhou para Ana Paula e disse: ih, me lasquei. Logo aqui, quando a Ana Paula vai me ferrar. Aí, não, todo mundo estava por favor, gritando, e disse: não, eu mato você vem atrás da gente. E até lagartixa, eu vi ele já correndo lagartixa. Ele disse: não, já é demais, tem misericórdia, né? Ele disse para ele: vem cá, enfrenta a lagartixa, porque se você não enfrentar a lagartixa, como você vai enfrentar um homem que tem assim, músculo mais do que lagartixa? Isso já é burrice que faz. Agora, você tem que ensinar a criança: olha, tem coisa, se aquela lagartixa tá aí, pega ele e põe lá fora. Ó, se tá perturbando você, abre a porta. Isso é uma forma de transmissão. Você está ensinando a ele, né? Você está ensinando a ele não ter medo, né? Mas a cobra... Como? Você estava ensinando seu filho a não ter medo, né? É isso! Eu ensinei pra ele, eu peguei um bicho, ele gritava, aquele bicho, tinha medo do bicho, um bichinho assim pequeno, um bichinho. Ele disse: olha, cara, vem cá. E o negão com mais de 2 metros de altura com medo da lagartixa. Não, primeiro começou no bicho. Ele disse pra ele: pega o bicho. Ele disse: não. Ele disse: vai pegar o bicho sim, vai pegar o bicho, senão o bicho pega você. Você pega o bicho ou eu pego você? Ele disse pra ele: olha, o bicho é coisa que Deus criou, mas você não pode ter medo disso. Porque se o inimigo sabe que você tem medo disso, vai usar isso para atormentar a tua vida. E você nunca mostra a ninguém que você tem medo, que você é covarde. Mesmo que você tenha medo, reserva esse medo dentro de ti, mas aparece como um leão frente das coisas que você tem medo. Se aparentar que tem medo, o inimigo aproveita, né? Como? Se aparentar que tem medo, o inimigo aproveita, né? Tá muito desaparecendo, depois vem. Tá ouvindo, Ana Paula? Tá ouvindo, Ana Paula? Alô? Sim. Se aparentar que tem medo, o inimigo aproveita, né? Esse medo. É
É isso, é isso. Você não diz às pessoas que você tem medo disso, você tem medo do rato, você tem medo do cão, você tem medo do cachorro, você tem medo da lagosta, você tem medo disso, você tem medo daquilo. Porque as pessoas vão usar aquilo, vai despertar o mal que tem nas pessoas para usar aquilo para destruir a tua vida. E temos que ter cuidado e não falar coisas que trazem medo perto da gente e perto da criança também. Isso aí é o seguinte, a criança, ela fica só observando, ela tá ali com o radar dela ali, o radar tá pit, 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 e dentro ficou com medo, pit, 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 pit. Já gravou já. Então, o tratamento e também a fé. Se o seu filho vê que toda vez que sua mãe está em dificuldade, a sua mãe recorre a Deus, então esse filho vai recorrer a Deus quando tiver na mesma situação, né? Se esse filho vê a mãe xingando, falando mal de Deus, com certeza ele fará a mesma coisa. Então, procure ensinar o seu filho a fé. E além de ensinar, faça como Abraão. Porque Abraão, ele não pediu, nós não encontramos Abraão pedindo nada para ele, embora que ele teve muito. Nós encontramos Abraão pedindo para a sua descendência, né? E assim por diante. E depois Deus aparece para a descendência de Abraão e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, teu pai, teu avô, teu bisavô, né? E como eu fui com eles, serei contigo. Ou seja, ele tornou a bênção hereditária. Do jeito que se torna uma maldição hereditária, se torna uma bênção hereditária também, né? Então, Abraão pediu pelos filhos. Devemos pedir, Ana Paula, pelos filhos. Pedir o que, Ana Paula? Olha, como tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, que Deus nos dá aos nossos filhos sabedoria e discernimento. Porque com sabedoria e discernimento do Espírito Santo que vem de Deus, eles vão alcançar o resto e ter a fé no único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. É isso aí, Ana Paula. Alô? Tô ouvindo. Tô ouvindo você. Então, Ana Paula, a questão é: você precisa ensinar aos seus filhos a fé. Você precisa, inclusive, o equilíbrio da fé. Porque deixar a criança sem ter a instrução da fé é deixar a criança à mercê das seitas, à mercê do mundanismo. Então devemos falar para eles o que é importante, o que é que Deus gosta, o que Deus não gosta, né, Ana Paula? Você concorda com isso? Alô? Ana Paula? Alô, pastor, não estou escutando. O pastor está indo, depois eu venho, ouço uma coisa. Sim, mas tá me ouvindo bem agora? Agora estou ouvindo mais ou menos. Olha, devemos ensinar aos filhos os valores da fé. Os valores da fé. O que Deus gosta e o que Deus não gosta. Você concorda com isso? É isso, pastor. Que precisamos é ter fé e confiança em Deus. Se nós que somos os pais, temos fé e confiança em Deus, os nossos filhos vão ter fé e confiança em Deus. E temos que orar, temos que ser persistentes, não desanimar. Porque vamos encontrar escravos, vamos encontrar problemas no caminho. E temos que saber como enfrentar esses problemas. Assim os nossos filhos vão aprender com a gente. E a fé é o que nós precisamos para vencer. A fé é a nossa chave para vencer. Para vencer o mundo, para vencer o inimigo, para vencer os problemas, para vencer o novo ano que vai começando, para findar um ano com chave de ouro. Tudo é através da fé. Temos a luta, temos batalha, sim. Temos a luta, temos a batalha, mas temos que ter forte e corajoso e confiar na palavra de Deus e ter fé e ficar firme. É verdade. Temos que ser firmes, né? É isso aí. Ensinar Ana Paula Souza
os valores espirituais aos filhos é tão importante, ou talvez mais, do que ensinar os valores da matéria, né? Por que você não deve fazer isso? Porque Deus não gosta. Pô, não vou fazer. Por que eu não vou maltratar os animais? Porque Deus não gosta. Então, isso é ensinar princípios. Ensinar princípios aos filhos. Ana Paula, tem mais algum texto da Bíblia para você ler, para a gente fazer uma oração? Não, vamos fazer oração. Sair daqui a pouco. Ana Paula, para terminar essa Uma parte... conversa está ótima, mas Para terminar essa conversa maravilhosa entre eu e você... É uma conversa, olha... Sim, pode falar. Olha, temos que, principalmente, que nós temos que ensinar aos nossos filhos que andam com pessoas sábias, que eles vão ser sábios. Porque o companheiro do insensato se torna uma pessoa mau. Temos que mostrar aos filhos que a verdadeira sabedoria vem de Deus, que a sabedoria de Deus é por cima de todas as coisas, porque se ensinamos os nossos filhos o livro de provérbio, aí eles vão ter sucesso na vida. Se eles aplicaram tudo o que está no livro de provérbio, eles vão ser um homem e uma mulher de sucesso. Um homem e uma mulher sábia. Porque aí tem tudo de ensinar uma pessoa de ter sucesso em toda a área da nossa vida. Ter a sabedoria divina, está no livro de provérbio. É por isso que mostrar aos nossos filhos a mapa da vida, que é a palavra de Deus. Com essa mapa, eles vão alcançar qualquer coisa na vida. O que o pastor acha sobre isso? Com esse mapa da palavra de Deus, eles alcançarão qualquer coisa na vida. Você está certo, né? O princípio de Deus, da fé e do respeito às coisas de Deus, ele pode salvar o seu filho de muitas situações, pode fortalecer os seus filhos em muitas situações. A Bíblia mesmo diz que a sabedoria fortalece o homem mais do que 10 príncipes. Veja que um príncipe é forte, mas 10 príncipes é muito mais forte. E a palavra de Deus fortalece o homem mais do que 10 príncipes. Veja isso aí, Ana Paula, não é interessante? É muito interessante, pastor. Para terminar, eu vou ler um verso aqui, como o pastor me pediu para ler um verso. Eu vou ler o verso. E será que se ouvir, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu lhe te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na tua cidade, bendito será no teu campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Olha, esse que é a chave do sucesso. Olha que a Bíblia tem tudo. E será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus e cuidando de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenei, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que texto maravilhoso, né, Ana Paula? Que texto maravilhoso, né, Ana Paula? É isso. A Bíblia tem uma condição aí, né? A Bíblia nos dá tudo que a gente precisa. Se guardares, então temos que guardar, né? Ana Paula Souza. Ele disse. Sim, pode falar. Serás que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tem cuidado, olha a palavra que veio aqui escrito, cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha, os mandamentos não são regras. Os mandamentos são para nos proteger de cair na salada do inimigo. Se a gente compreender isso, ensinar para os nossos filhos, olha, os mandamentos são regras que a gente tem que guardar para não cair na salada do inimigo. Esses mandamentos nos protegem do mal.
Olha que isso seria uma coisa, uma carga muito leve para muitas pessoas, se a gente ia ver isso. Olha, Deus fez aquilo para nos proteger. Eu não vou fazer aquilo porque Deus não gosta, porque senão eu vou sofrer. E Deus também não fica contente com a gente. O que o pastor acha sobre isso? É isso aí. É ouvir e tentar agradar a Deus. E Deus é o bem. Por que eu não vou pichar essa parede? Porque Deus não gosta. Por que eu não vou fazer mal a esse cachorrinho? Porque Deus não gosta. Por que eu não vou enganar meu próximo, enganar no troco? Porque Deus não gosta. Então, mostrar aos filhos o que Deus gosta e o que Deus não gosta, como Ana Paula leu aí, se ouvirdes, ensinar os filhos a ouvir Deus, é ensinar ele a ser um bom cidadão e uma boa cidadã. Então é ensinar princípios. E glória a Deus por essa palestra abençoada e iluminada. Eu quero também perguntar a Ana Paula Souza qual foi o vídeo que ela mais gostou, os 3 vídeos que ela mais gostou desse ano no canal Joilson de Assis. Tá me ouvindo, Ana Paula? Eu gostei, sabe que eu luto todo ano com isso, a palavra, a que o pastor acabou de pôr essa semana, sobre a sua vida determina a palavra que você fala da tua vida. E isso, cada dia eu tenho que ouvir isso todos os dias. Eu tenho que ouvir todos os dias para mudar meu pensamento, a minha palavra, a maneira de que eu falo, a maneira que eu penso. Esta palestra que veio hoje é por causa que eu estava com um pensamento, e estava com dúvida, e Deus me mostrou que a dúvida, que a fé é maior do que a dúvida é mãe que traz medo e é mãe de todas as maldições. E Deus nos mostra as coisas, e eu comigo todos os dias, a palavra e a mente, e saber como defender do inimigo também, como o pastor fez, aqueles órgãos pensantes, que a gente estava falando na semana passada, que a gente pensa com o fígado, que o fígado guarda emoções de raiva, de ódio, que o ovário guarda os sentimentos, porque é órgão que procria. E são coisas maravilhosas, e a gente aprende cada dia. Se a gente não quer aprender, porque não quer. E eu agradeço ao pastor por todo o conhecimento que Deus, que esse ano ainda, o Espírito Santo de Deus revela ao pastor coisas que o homem não sabe, que o pastor possa ensinar. Todos nós que estamos aqui no Rádio Paz e Luz, que possamos aprender, mudar a nossa vida, mudar a nossa família, mudar a nossa comunidade. Amém. Nós agradecemos a Deus por sua vida, Ana Paula, pela vida de seu Leopoldo e pela vida de Ryan, Kevin e a doutorinha Eliana. E eu peço a todos da rádio que abençoe esta mulher, Ana Paula Souza, a missionária Ana Paula Souza, e abençoe os filhos dela e seu esposo, seu Leopoldo Souza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós abençoamos esta família em nome do Senhor Jesus e agradecemos a Deus por ela existir. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, pastor. Obrigado a todos os ouvintes. Um beijo para a Sione, para minha filhada, bênção sobre Petros. Que Deus nos dá uma semana abençoada na companhia dos santos anjos. Que o Espírito Santo de Deus nos dá sabedoria e discernimento para andar na sabedoria de Deus. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Paz e luz, Ana Paula. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Em nome